cima aqui. Glória a Deus. Coisa baixa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 18. Mateus 18. Mateus, capítulo de número 18. Todo mundo encontrou, amém? A palavra do Senhor no livro capítulo 18 do livro de Mateus diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Só Deus. Senhor, louvado seja o teu nome nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá de estar na tua casa e celebrarmos o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do teu povo que está aqui nesta noite, com o intuito de te adorar, Senhor, de te bendizer e de exaltar-te. Por isso, Senhor, nessa hora, nesse momento que tu separaste para que nós pudéssemos estar diante de ti, Senhor, para ouvir a tua palavra, que tu possas falar grandiosamente aos nossos corações, que nós venhamos receber, Senhor, vindo direto de ti para as nossas vidas, e que saímos desta noite, deste lugar enriquecido, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu daria ser como criança. Tiago estava dizendo que no reino de Deus, não é quanto maior você é maior no reino de Deus. No reino de Deus é quanto menor você é, maior você se torna no reino de Deus. O maior propósito da igreja é promover o crescimento do reino de Deus. E certa vez, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 13, 44, Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Hoje Deus tem esse reino para cada um de nós. Ele tem esse reino para mim, Ele tem esse reino para você, onde nesse reino há justiça, nesse reino há paz. É esse reino que o nosso Deus tem para mim e tem para você. Ser como criança, que está no livro de Mateus que nós acabamos de ler, Jesus está descrevendo algumas condições para que possamos entrar e participar desse reino. E aí, uma das coisas que o Senhor estava falando no nosso coração, porque ser como criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. A principal condição que temos para entrar no reino de Deus é sermos como criança. E quando nós começamos a ler nesse versículo 1 do capítulo de número 18, diz que os discípulos se juntaram e foram até Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Achando que talvez Jesus fosse dizer: o maior do reino de Deus é um dos meus discípulos, é um de vocês, que estão andando comigo há dias, há meses, há muito tempo. Talvez eles achassem a ambição de ser o maior diante de Jesus, ser o maior no reino de Deus, está no meio dos homens. Mas aí Jesus pega uma criança, chamou a criança e disse assim: ó, se você não se converter e se não se tornares como esta criança, de modo algum entrarás no reino de Deus. De modo algum. E aí Deus começou a falar no meu coração sobre a virtude de cada criança. E nessa noite eu quero falar contigo, assim como Deus falou comigo, sobre as virtudes que existem nessas crianças. Que existem nas crianças de um modo geral. E já no versículo 1
criança não é dominada por ambição. A criança não é dominada por ambição alguma. Diz que naquela hora aproximaram-se Jesus do discípulo perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Estavam em volta de Jesus todos os discípulos, com a ambição com a ambição de que um deles fosse escolhido para ser o maior. Mas a criança ela não é dominada por ambição. A criança ela não tem ambição de ser maior do que a outra. As crianças elas têm a única vontade, os desejos das crianças que elas possam estar juntas, viver em comunhão, brincar juntas. Isso é uma virtude. Às vezes nós temos ambições e as nossas ambições nos fazem sair do propósito de Deus. As nossas ambições tomam conta do nosso coração e muitas vezes nós, dentro da igreja, queremos ser maiores do que os outros. Queremos estar em lugares mais altos, em postos maiores, com status. Mas Deus diz para nós hoje que o maior no reino de Deus é o menor. E nós temos que ser como eles. Porque tudo o que vai acontecer na vida daquele que está na presença do Senhor é mediante a vontade de Deus. E o Senhor nessa noite diz que o principal para entrarmos no reino de Deus é sermos como criança. Então não devemos ser ambiciosos a ponto de sair do foco e do propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Uma das coisas que eu acho interessante nas crianças, isso me fez me lembrar, é uma virtude tremenda. Me fez me lembrar da minha filha de 15 anos, a Carolina, quando era menor. Porque a criança ela confia incondicionalmente na proteção paternal. Se o pai disser faz, ela vai, porque ela acha que o pai garante. Porque acha que o pai vai proteger. Isso é uma virtude, muitas vezes. Eu lembro que eu fui numa festa de aniversário, minha filha era numa academia. E dentro da academia tinha um professor de natação. E ela era pequenininha. E ela queria tomar banho de piscina como toda criança. Só que a piscina tinha um trampolim gigante. Para mim era gigante, imagine para ela, que era pequenininha. E ela falou: pai, eu posso ir lá? Eu falei: pode. Pai, eu posso ir lá? Pode. Você garante? Eu garanto. Aí o professor disse: pode deixar ele lá. Eu garanti. O professor garanti, né? Eu na piscina. Você garante? Eu falei: garanto. Aí ela foi, subiu, chegou na beira do trampolim e falou: pai, eu posso? Eu falei: pode. Aí ela pulou. Eu parei na beira da piscina e a Carolina não voltava. Aí o professor: calma. E eu parar, daqui a pouco ela voltou, saiu, balançou a cabeça e falou: pai, de novo. Porque ela confiou naquilo que eu disse para ela. Ela confiou que eu ia garantir que nada ia acontecer com ela. Mas muitas vezes nós sabemos do poder do Deus que nós servimos, do Jesus que habita em nós, e não confiamos incondicionalmente no Pai. Não confiamos na proteção, achamos que tudo vai acontecer conosco. Tudo pode acontecer conosco, porque nessa hora o Senhor não está olhando para nós. E eu quero te dizer, querido, confie incondicionalmente, porque quem protege a sua vida é o Senhor Jesus. Nada acontecerá na tua vida se não for com a permissão dele. As pessoas podem falar, as pessoas podem até te ameaçar, as pessoas podem fazer o que for, mas se Deus não permitir, nem um fio cai da sua cabeça, porque ele não permite. A criança confia incondicionalmente que o pai pode dar todas as coisas. Isso é virtude. Isso é uma virtude das crianças. Quando o teu filho quer alguma coisa, ele não pede para mim. Se ele é seu filho, ele pede para quem? Ele pede para o pai. E a Bíblia diz que eu e você, mano, que somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se eu que sou ruim, procuro dar o melhor para elas. Eu que sou ruim, falo: não, eu não quero para elas o que eu tive, eu quero dar melhor para elas do que eu tive. Mas muitas vezes nós estamos diante do Pai Celestial que diz: eu que sou mau, dou boas coisas, quanto mais o Pai Celestial. Estamos diante do Senhor e não confiamos que Ele vai nos dar o melhor dessa terra. Não confiamos que o Pai é aquele Pai de provisão. Não confiamos. Minha filha fica dizendo para a Carolina, a Mariana, cadê a Mariana? A Mariana ela fica dizendo para todo mundo, para os amiguinhos dela aqui, que o meu pai é o vice-presidente. Ela não sabe o que é isso. Mas ela fala para todo mundo: meu pai é o vice, e o presidente é o meu tio Simato. Dilma aí, está arrependido. Está fazendo isso, não tinha nenhum, está arrependido. E de qualquer forma, ela confia tudo que ela fala: pai, você tem dinheiro? Eu falo: não tem dinheiro, mas você tem cartão. Ela acha que eu vou prover na vida dela o
e não se humilhar. Muitas vezes nós confundimos que humilhar é simplesmente você estar largado, prostrado, parece uma coisa ruim. Mas Deus está falando, se você não for humilde como uma criança, se você não for humilde como uma criança, jamais você vai ser o maior no reino dos céus. Se você não for humilde, e hoje eu costumo sempre dizer isso, existem pessoas que servem o mesmo Deus que nós, pode congregar até em denominações diferentes, que ele só sabe dizer para você a paz do Senhor, mas não te dá um bom dia, não te cumprimenta, não quer saber como você está. As pessoas acham que porque você aceitou Jesus, que você está num status maior do que qualquer outra pessoa, que você não pode sequer cumprimentar a paz do Senhor. Ninguém olha para a cara de ninguém. Mas Deus está falando, nós precisamos ser humildes, porque Jesus foi humilde. Isso me faz lembrar do livro de João, no capítulo 13, se não me engano, no versículo 7, que quer dizer aquela passagem que Jesus limpou, usou aquela bacia e aquela toalha para passar nos pés, secar os pés dos seus discípulos, porque no reino de Deus não é o maior de tamanho que é o maior no reino de Deus, mas aquele que veio para servir. Os discípulos estavam parados, ninguém se movimentava para servir, ninguém se movimentava, e a bacia, a toalha continuava do lado. A bacia e a toalha continuavam do lado. E o tempo está passando até que Jesus levantou, lavou os pés na bacia e secou as toalhas. Porque no reino de Deus, aquele que for humilde vai ser humilde. Porque Jesus é humilde. Ele não é, não. Jesus é humilde. Porque Jesus, ele age na simplicidade. Jesus, ele age na pequenez. Jesus, ele é simples, como as crianças são simples, como as crianças são humildes. Nada aborrece essas crianças. As crianças, elas estão aí, uma briga com a outra, daqui a pouco elas são tão humildes para ir lá e pedir desculpa e continuar convivendo. Elas são tão humildes para brigar, sair, daqui a pouco já estão de braço dado. Isso é virtude, querido. E nós precisamos olhar para as nossas crianças e encontrar nelas virtudes. Pais e mães, nós precisamos ver virtudes nos nossos filhos, porque há virtude dos nossos filhos. E muitas vezes os nossos filhos são bagunceiros, e dizem assim, garota, essa garota, não sei o que, só faz isso, e fala um montão de coisa. Muitas vezes a gente amaldiçoa os nossos filhos sem saber. Mas Jesus está dizendo que, vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Porque há neles humildade, há neles simplicidade. Há neles falta de ambição, eles não têm ambição por ser maior do que ninguém. As crianças, elas são inocentes. As crianças, elas são inocentes. Isso é uma outra virtude que eu e você, nós temos que ter. Nós precisamos ser inocentes em todos os momentos. E uma das coisas que mais me marcam nas crianças, isso, vocês que têm filho pequeno, às vezes a gente passa até vergonha. É porque as nossas crianças, elas são sinceras, né? Criança é sincera. Você vai em qualquer lugar e às vezes você não quer falar nada, ela fala assim, não, porque minha mãe disse, o meu pai disse que eu não posso comer isso. O meu pai disse que eu não posso aceitar uma bala sua. Você tem aquela vizinha? E aquela vizinha não serve o mesmo Deus que você, sabe? Aquela vizinha do dia 27 de setembro, ela faz aquele e vai entregar para o seu filho. Aí quando vai entregar na mão do seu filho vai falar assim, eu não posso receber esse doce não, porque minha mãe disse que esse doce é do diabo. No colégio vão entregar, colégio, minha filha é craque, festa junina na escola, tá todo mundo lá, você não vai dançar não, Mário? Não, a minha mãe disse que essa festa não é de Jesus. Primeira coisa que a professora faz é ligar para casa, Ana Paula, deixa eu explicar isso melhor. Mas a criança é sincera. A criança, você fala para ela aquilo que ela ouve da tua boca, aquilo que ela ouve da tua parte, segundo a direção do Senhor, ela grava no seu coração. Não importa se alguém vai gostar ou não vai gostar, ela vai lá e fala. E o que Deus espera de nós é que sejamos sinceros, porque muitas vezes nós somos crentes falsificados. Nós estamos dentro da igreja e muitas vezes somos crentes falsificados, e não podemos ser crentes falsificados. Errou, dá a mão e diz que errou. A gente precisa ser sincero. Precisamos ser crentes sinceros.
principal que a gente seja como uma criança. Então, se isso é virtude na vida das crianças, tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. Nós não podemos ser falsificados. Deus não está à procura de crente falsificado, não. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus procura. É isso que Deus está procurando para nós. Para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar e dizer: Senhor, eu não sei quantos de nós muitas vezes falamos: Senhor, cara, eu fiz tanta coisa, Deus, mas se eu fosse como uma criança, eu não fazia nada disso. Criança não guarda rancor, e adulto guarda rancor. Guarda rancor e guarda demais. Tem adultos, eu já vejo criança brigar, 2 minutos depois a criança está falando uma coisa, agora os pais não se falam mais. Nunca vi isso. Eu tenho filha pequena, convivo com a Reginana, convivo com o Thiago, que também tem filho pequeno. Um dia eu peguei o Thiago e assim, a Mariana assim, o rosto dele, e o Thiago, a gente começou a rir, só separamos, porque eu vou brigar com o Thiago, para o Thiago e da Mariana. Porque depois eles estão brincando de novo, já estão abraçados, já estão andando para lá, e eu e o Thiago, a gente está brigado, eu e a Reginana, eu e a Alex. Eu acho que eu vou brigar. Eu só vou dizer para eles: não fiquem brigando, porque eles não guardam rancor, e nós muitas vezes, como adultos, guardamos rancor e não falamos mais uns com os outros. De fato, aquilo que a gente precisava ter é criar unidade, intimidade, por falta de vigilância, por falta de não olhar as virtudes que existem nas crianças, nós juntamos, nós dividimos. Justamente o que nós falamos hoje de manhã no seminário: levita é aquele que ajunta, aquele que une, não é aquele que separa. E aqui dentro nessa noite tem um montão de levita, crianças e adultos, porque levita não é o músico simplesmente, levita não é o que toca, não é o que canta somente, levita é todo aquele que faz a obra do Senhor. E todo aquele que faz a obra do Senhor, ele tem a responsabilidade de unir, ele tem a responsabilidade de juntar, porque o significado da palavra Levi vem daí. No início, porque Levi uniu seu pai e a sua mãe, era a união de um esposo ou uma esposa. E a função do Levi é unir a esposa e a igreja com o esposo, Deus. Mas muitas vezes nós olhamos e não conseguimos ver as virtudes. As virtudes que existem na criança é um ponto pacífico para que a gente entre no reino dos céus. Eu não sei como você tem visto isso, eu não sei se alguma vez você meditou sobre esse texto. Quando nós Deus colocou no nosso coração o desejo de nós fazermos esse evento que seria um Conecta Kids. De fato, nós não pensamos em fazer um evento para criancinha, não. Nós pensamos em fazer um evento para jovens, onde as crianças poderiam participar, e para adultos que viessem aqui, para que a gente pudesse meditar justamente quando Deus diz e quando nós cantamos: quero ser como criança. É um louvor que todo mundo gosta, é um louvor que toca o coração da gente, mas muitas vezes nós sequer meditamos no texto, nós sequer meditamos naquilo que Deus está falando para nós, através daquele canto. Eu tenho certeza que hoje eu e você nós vamos sair daqui e vamos começar a olhar os nossos filhos diferentes, os nossos netos, quem tem neto diferente. Vai olhar para a nossa criança, vai olhar para quem tem o Fred em casa, tem um pequenininho lá que agora é o Fred, né? Agora não é mais Caio, é o Fred. Vai olhar para ele e vai dizer: vou levar conselho para caramba, mas há nele um montão de virtude, em nome de Jesus. Há nele um montão de virtude. E essas virtudes que tem no Caio, que tem no Tiaguinho, que tem na Rafaela, que tem nessas crianças todas, são essas virtudes que eu quero ter na minha vida e no meu coração. Quando a gente pensar em dividir, a gente olha para essas crianças porque elas estão sempre brincando, ainda que briguem, mas estão sempre juntas, brincando e perdoando uma a outra. Elas estão sempre unidas, elas nunca estão desunidas. Criança não tem neurose, já percebeu que criança não tem neurose, não tem psicose, não tem nada disso. Só depois que ela aprende com adulto. Porque adulto tem um montão disso. Criança não tem isso, não. Criança não tem, não posso ser ali, eu tenho medo disso, eu tenho. Só quando adulto bota na cabeça da criança. E eu tenho um exemplo vivo dentro de casa. Todo mundo na minha casa tem medo de barata. Quando a Carolina nasceu, eu falei: Carolina, mata essa barata aí. Esse bicho não é nada, não sei o que, ele é a única que vai cair. Essa pega não pega a barata, porque eu não tenho medo, eu não tenho essas neuroses, eu não tenho. Até que a mãe dela ensinasse a ela a dizer: não, barata é uma nojenta, não chega perto da barata. Mas ele é a única das meninas lá de casa que não tem. É porque nós ensinamos, somos nós que ensinamos, nós colocamos medo, nós colocamos essas neuroses. Criança não tem isso. Criança não tem nada disso, criança quer viver.
Criança quer viver do jeito dela, com sinceridade, inocência. Criança quer viver. E nós muitas vezes deixamos de viver, porque nos preocupamos com o outro, nos preocupamos com as conquistas, nos preocupamos com uma série de outras coisas, com as nossas ambições próprias, e deixamos de ser como uma criança para agradar o coração do nosso Deus. Porque se nós formos como criança e buscarmos agradar o coração do nosso Deus, as coisas todas o Senhor vai nos dar. Ele vai nos suprir de cada uma das nossas necessidades. O Senhor, Ele é fiel. Por isso, em nome de Jesus, que a gente possa abrir os nossos olhos, olhar para as nossas crianças, sejam seus filhos ou não. Porque eu consigo ver virtude no teu filho também, eu não vejo virtude só nos meus, não. Eu consigo ver virtude no filho das pessoas que aqui estão, nos ensinamentos que vocês transmitem para os seus filhos e a mudança que os seus filhos começam a ter à medida que você vai ensinando, à medida que você traz o seu filho para a igreja, à medida que o seu filho é frequentador da escola dominical, à medida que hoje estou o líder deles e vocês permitem que a gente também ajude a vocês ensinando os filhos de vocês. Existem crianças inúmeras aqui, cheias de virtudes, crianças com virtudes dadas pelo Senhor, e que eu e você nessa noite precisamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a olhar a cada virtude para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. O Senhor nessa noite Ele falou comigo, na noite passada eu tinha montado uma outra mensagem para falar. Eu falei com o Senhor, Senhor, o que eu quero transmitir para a igreja, além das virtudes das crianças, eu quero dizer, Senhor, que as crianças, elas são tão diferentes de nós. Eu queria dizer, por que eu e você nós crescemos? Por que crescemos? Mas aí o Senhor fez com que eu esquecesse tudo aquilo no meu trabalho, eu não salvei nada, eu não enviei para o meu e-mail nada. Falei, Senhor, não era para eu falar isso, aquilo era do meu coração. O Senhor só queria que eu falasse sobre as virtudes das crianças, porque isso ficou gravado no meu coração e na minha cabeça. O que eu queria dizer depois disso era dizer, por que eu e você crescemos? Mas o Senhor fez que eu deixasse tudo no meu trabalho e não trouxesse para falar isso para vocês. Para que de fato eu e você olhássemos somente para aquilo que o Senhor espera ver em mim e você. Não questionar o que a gente está fazendo hoje, qual é a nossa vida hoje, se estamos diferentes do que o Senhor espera. Não, o Senhor quer que nós olhemos para os menores e sejamos imitadores deles, porque deles é o reino dos céus. Porque eles, foi o que o Senhor disse, se nós não nos convertermos e não retornarmos a ser criança, jamais entraremos no reino dos céus. E jamais seremos os maiores. Amém. No reino dos céus. Glória a Deus. É isso que o Senhor queria falar comigo e contigo nessa noite. É isso que o Senhor queria ministrar sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus, porque essas crianças todas que estiveram aqui hoje, aqui em cima com a gente, nós não fomos a nenhuma delas convidá-las, não. Nós não chamamos, vem com a gente, vem com a gente. Não, nós falamos assim, pai, deixa eu contar o capítulo com você. O Tiaguinho queria cantar o Davizinho, o Tiaguinho agora está com mania de luta, o Tiaguinho queria cantar o Davizinho, a gente não conseguiu aprontar o Davizinho. O Gabriel falou, tio, o Toné está aqui, disse, pô, deixa eu contar contigo. Eu falei, é de Deus. Rafael hoje pediu, eu falei, vambora, é de Deus. Para que a gente pudesse olhar para essas crianças. Muitas vezes nós estamos aqui, maduros, adultos, e muitas vezes estamos querendo disputar espaço, microfones. E eles aqui dividiram o mesmo microfone, Rafael dividiu com Gabriel o mesmo microfone, porque eles querem fazer para Deus. Eles não estão preocupados se eu estou fazendo e eles não, eles querem fazer para Deus. Dá um pedacinho para mim, um pedacinho que vocês me derem é o que eu quero. E nós não, muitas vezes queremos estar no maior lugar, no pilar mais alto. E deixamos de ser humildes, tornamos muitas vezes pedantes, nos tornamos muitas vezes soberbos. Mas o Senhor olha para nós e não se agrada de nada disso. O Senhor hoje nos fez olhar os meninos, as crianças cantando, Tiaguinho e a Mariana cantaram o louvor inteiro. Eu não cantei nada. Eu cantei com a minha boca aqui no microfone, quem cantou foi eles.
com a simplicidade, com a meninice, com a inocência. Mas o Senhor estava nesse lugar. E é isso que o Senhor quer falar comigo e contigo. Para que a gente olhe sempre para eles. Em vez de muitas vezes, porque são bagunceiros amaldiçoados, começar a olhar as virtudes dessas crianças. E pedir, Senhor, eu quero ser como elas. Eu quero ser como cada uma delas. Eu quero ter o amor. Eu quero ter o amor que existe no coração dessas crianças. Quem tem filho pequenininho? Levanta a mão. Algum de vocês que tem filho pequenininho alguma vez já passou mal? Já teve mal e seu filho pequenininho viu? Quantos? Levanta a mão. E você passou mal, teve uma febre, uma dor de garganta, e seu filho, como é que eles ficam? Há um desespero naquelas crianças. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, até que eu olhe por você. Mãe, deixa eu ficar do seu ladinho, mãe. Mãe, tem que estar acontecendo, mãe, tem que estar acontecendo, pai. Pai, levanta, pai, pai, levanta. Porque existe um amor pelo pai que não dá para se explicar. É um amor que desestrutura a vida deles. E são crianças, um amor que desestrutura. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Um amor que nos desestrutura. Porque o amor que o Senhor deu para nós não se compara com o que a gente pode dar para Ele, mas é o amor que Ele deu para nós e para todo mundo, que Ele quer que nós demos para os outros. Porque Ele diz que nós precisamos amar os outros como a nós mesmos. E você com a tua mãe, você com o teu pai, vocês se estão ligados que o amor chega com Ele. E é esse amor que o Senhor quer que tenhamos. Esse amor que o Senhor quer que seja parte da minha vida e da tua vida, queridos. Nós fizemos esse culto e vocês podem achar que ele não foi proposital, e não foi mesmo. Nós sempre convidamos para estar no Conectados de uma série de igrejas. Mas nesse culto especificamente, Deus queria falar comigo e falar contigo. Deus queria tratar comigo e contigo, tratar-nos de dentro de casa. Nós não convidamos as outras igrejas, não foi porque nós não queríamos convidar, não. E quando nós fomos ver, a gente estava fazendo uma série de coisas, nós lembramos, caramba, nós não ligamos para ninguém, como se já tivesse sempre tudo combinado. Mas eles não estão aqui porque hoje Deus queria falar comigo e falar contigo, falar com o povo de dentro de casa. Que nós temos crianças e as crianças têm virtudes e virtudes que o Senhor quer ver na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ficar em pé.